Se você gosta de histórias profundas que revelam a compaixão de Cristo e a transformação do homem, está no lugar certo. Hoje vamos discutir sobre o apóstolo Paulo e presenciar um exemplo de fé, raramente visto na história da humanidade. E, por fim, vamos ajudar a responder uma pergunta fundamental que talvez você já tenha se feito: pode um pecador alcançar a graça celestial? Enquanto alguns se dizem conhecedores da história do apóstolo Paulo e muitos estudiosos debatem sobre sua importância, um fato permanece constante: Paulo é um exemplo do perdão divino e um lembrete de como podemos reestruturar nossas vidas quando escolhemos seguir o caminho certo. Ele ilustra como somos falíveis, e apesar dessas falhas, conseguimos superar as adversidades e escolher um novo rumo. Você acredita que alguém considerado inimigo do povo de Deus pode se tornar um dos seus mais ardorosos defensores? É importante conhecer mais sobre o apóstolo Paulo e sua corajosa jornada. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Para entender melhor o contexto cultural no qual ele estava inserido, vamos fazer uma breve viagem a essa cidade, frequentemente associada ao apóstolo. Tarso é mencionada diversas vezes na Bíblia, despertando curiosidade e respeito. Existem várias referências diretas ao local. O próprio Paulo mencionou a cidade em duas passagens distintas, em Atos 21:39 e Atos 22:3. Mas Paulo disse: na verdade, sou um judeu, natural de Tarso, cidade notável da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Atos 21:39. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente na lei de nossos pais, zeloso por Deus, assim como todos vós sois hoje. Atos 223. Mas onde exatamente fica essa cidade? Não é nenhum mistério. Está localizada na Cilícia, como Paulo mesmo revelou. Estende-se por uma considerável distância do mar Mediterrâneo, concentrando-se em uma região cerca de 26 metros acima do nível do mar. Hoje em dia, se você visitar essas terras bíblicas, estará na região sul da Turquia. Durante o Império Romano, essa cidade era conhecida por sua importância comercial e pelo seu crescimento populacional, financeiro e intelectual. Ao longo da história, Tarso provocou opiniões divergentes. Historiadores têm dificuldade em estabelecer com precisão sua fundação, mas sua história percorre diferentes épocas e eventos na história e na Bíblia, revelando sua complexidade, beleza e, por vezes, simplicidade. Foi nessa cidade que Paulo nasceu e começou sua jornada, sendo esse o único ponto de acordo entre os estudiosos. Novamente, há muita especulação sobre sua infância. Alguns defendem que Paulo passou toda a sua juventude na cidade, até se dirigir a Jerusalém quando adulto. Outros estudos sugerem que Paulo passou parte de sua juventude em Jerusalém. Apesar de ter nascido em Tarso, ao ler as páginas das Escrituras Sagradas, notamos a escassez de informações sobre a vida de Paulo antes de sua primeira aparição como um perseguidor fervoroso dos cristãos, conforme revelado no esclarecedor livro de Atos. Paulo possuía um conhecimento cultural vasto e dominava os preceitos da escola judaica em Jerusalém, sob a orientação do renomado Rabino Gamaliel. Sua integridade e seu profundo respeito pelas leis logo o destacaram entre os líderes religiosos, enquanto Roma continuava a influenciar cada vez mais a região. Cumprindo seus deveres e desfrutando de seus direitos, Paulo foi incumbido de uma tarefa árdua: perseguir o povo de Deus. Enquanto os propósitos de Paulo se moldavam, mudanças significativas ocorriam em Jerusalém. O cristianismo estava se expandindo rapidamente, atraindo uma grande quantidade de seguidores cuja devoção constante e aparentemente inexorável preocupava profundamente Paulo. O povo, finalmente, reconhecia Jesus como o Messias tão aguardado. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir a reconhecer Jesus como Messias, Paulo tornou-se um feroz perseguidor dos cristãos. Sua posição de prestígio, poder e direitos no Sinédrio o capacitava para tal. Ele endossava ativamente a perseguição e até a morte dos seguidores de Jesus. O ódio o consumia a tal ponto que, em Atos 9:1, ele admitiu que respirava ameaças de morte contra todos os discípulos do Senhor. Insatisfeito com a crescente violência da perseguição,
Paulo exigiu que as sinagogas de Damasco denunciassem qualquer seguidor do Senhor para que fossem presos e julgados em Jerusalém. Ele passou a atacar as igrejas de Deus com ferocidade, buscando homens e mulheres que, segundo ele, estavam transgredindo as leis que acreditava serem a proteção divina. Ainda que Paulo tivesse recebido uma educação exemplar e tivesse um conhecimento meticuloso das leis, havia, de fato, uma cegueira que o impedia de enxergar a maldade que estava propagando. Quer descobrir como esse mesmo Paulo se tornou um dos apóstolos do Senhor? Cada vez mais consumido por uma insaciável sede de sangue, Paulo partiu em direção a Damasco. Ao avistar uma intensa luz brilhando do céu, ele foi completamente envolvido pela luz, caindo ao chão e ouvindo uma voz profunda questionando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Paulo, incrédulo, perguntou quem era o dono daquela voz, e a resposta veio imediatamente: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9:5. Ainda atordoado, recebeu a única instrução de Jesus de entrar na cidade e aguardar por alguém em Damasco que o conduziria para uma nova direção. A partir daquele momento, Paulo se levantou, mas percebeu que não podia mais enxergar. Como isso poderia acontecer? Paulo, um perseguidor do povo de Jesus, alguém agora com uma missão divina e um papel a cumprir no ministério de Cristo. Talvez seja um desses milagres, ou um mistério que só ele pode compreender, mas o que podemos afirmar é que Paulo nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Com a ajuda dos membros de sua comitiva, que testemunharam tudo em silêncio, Paulo se levantou e continuou a breve jornada. Ao chegar em Damasco, esperou pacientemente por 3 dias. Sua visão estava completamente comprometida e ele ainda não se recuperara da experiência. Durante esse período, não comeu nem bebeu. Do outro lado de Damasco, um discípulo chamado Ananias teve uma visão semelhante. O Senhor pediu que ele fosse a um local específico e procurasse por um homem de Tarso chamado Saulo. Com sua infinita devoção, Ananias questionou ao Senhor sobre a maldade de Paulo e sua perseguição aos que invocavam o nome dele. Mas o Senhor reafirmou a importância de Paulo como instrumento para propagar sua palavra diante do povo de Israel. Foi Ananias quem curou Paulo da cegueira que o afligia e o batizou, conforme relatado em Atos 9:11-16. Isso mostra que, embora Paulo não tenha sido um dos 12 discípulos, sua importância era imensa. O próprio Senhor tinha um plano estabelecido, garantido e desejado para ele. Sua relevância era inquestionável. Outro aspecto crucial na conversão de Paulo é que ele nunca questionou o chamado de Cristo, pelo contrário, seguiu obedientemente suas instruções. Apesar de estar cego, ele entrou na cidade e aguardou pacientemente por 3 dias. Durante esse período, sua conduta mudou drasticamente, ensinando o Evangelho àqueles que antes jurara perseguir. Paulo também renunciou à comida e a vestimentas enquanto dedicava seus dias à oração e aos interesses do Senhor. Alguém que considerava Jesus um impostor rapidamente o reconheceu como Filho de Deus. Este é um testemunho vívido de que Deus traça caminhos retos através de curvas. Após sua conversão, Paulo embarcou em suas famosas jornadas missionárias. Primeiramente, ele foi à Arábia, permanecendo lá por 3 anos. Durante esse tempo, é provável que tenha refletido sobre os novos rumos de sua vida e sobre o peso que carregava para cumprir os planos divinos. Ao retornar a Damasco, a cidade onde tudo começou, Paulo pregou o Evangelho com a mesma intensidade que antes perseguia os cristãos. Porém, logo precisou fugir dos judeus em direção a Jerusalém, uma cidade que conhecia bem. Após apenas 3 semanas lá, continuou sua peregrinação, propagando diariamente o Evangelho e fugindo das perseguições. Parecia impossível permanecer em um lugar por muito tempo. Percebendo que sua jornada seria longa e cheia de desafios, Paulo decidiu retornar à sua cidade natal, Tarso. Lá ele ficou até ser chamado por Barnabé, um discípulo recém-chegado a Antioquia. Este foi o início do capítulo mais significativo de sua vida. O momento para o qual nasceu. A partir da igreja de Antioquia, os primeiros missionários foram enviados para realizar a obra ordenada por Deus.
Essas viagens foram extremamente frutíferas, convertendo novas regiões a cada passo. Paulo e Barnabé viajaram por longas distâncias, passando por terras desconhecidas, pregando a palavra de Deus, estabelecendo igrejas e convertendo novos seguidores. Quando retornaram a Antioquia, reafirmaram as doutrinas e fortaleceram a fé dos convertidos. Passando um longo tempo naquela cidade, Paulo sentiu uma inquietação crescente. Assim, iniciou sua segunda jornada missionária, revisitando as igrejas estabelecidas na Ásia. Sua devoção era tamanha que desejava ir ainda mais longe, explorando regiões ainda não alcançadas. No entanto, uma doença o acometeu, impedindo-o de prosseguir com a viagem. Enquanto aguardava um sinal de Deus sobre qual seria seu próximo passo, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia clamava por sua ajuda. Não passou muito tempo até que Paulo partisse em direção à Macedônia, iniciando mais um capítulo de sua vida. Ele pregou o Evangelho em todos os lugares e fundou igrejas. Durante sua passagem por Corinto, escreveu 2 famosas cartas apostólicas endereçadas à igreja de Tessalônica, marcando assim sua terceira viagem missionária. Durante 3 anos, Paulo se dedicou intensamente a essa terceira jornada missionária, um trabalho desafiador, mas profundamente recompensador. Nesse ponto, ele já havia ajudado a espalhar a palavra do Senhor por vastas terras. Em Éfeso, por exemplo, sua pregação era poderosa, com espaço para sua voz ecoar e ser amplificada pelo povo que ansiava conhecer mais sobre o Senhor e suas promessas. Foi nesse solo fértil que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, iniciando uma série de epístolas consagradas que continuaria a produzir nos meses seguintes. No final de sua jornada, decidiu visitar Jerusalém, onde quase foi morto por uma multidão enfurecida. Salvo sob protestos intensos, Paulo foi preso e permaneceu assim por 2 longos anos até ser convocado para julgamento. Como cidadão romano, ele tinha o privilégio de ser julgado pelo imperador, então sua jornada rumo a Roma foi imediata e turbulenta. Ao chegar lá, foi concedida a ele uma residência, pois era uma violação das leis romanas prender um cidadão romano sem um julgamento adequado. Ele foi mantido sob forte vigilância em Roma. Apesar de estar constantemente vigiado, Paulo conseguiu converter a maioria dos soldados da guarda militar que o vigiava. Eles se revezavam e apreciavam seu conhecimento do Evangelho. Sua presença era uma bênção para a comunidade cristã, e não demorou muito para que ele recebesse visitas da população local, tanto judeus quanto gentios. Sua prisão domiciliar, por assim dizer, havia terminado, mas Paulo não descansou. Partiu rumo ao desconhecido, com sua missão de toda uma vida ainda intacta, evidenciando robustamente suas viagens pela Europa Ocidental e Oriental e escrevendo ainda mais epístolas, que examinaremos em detalhes. Agora, as epístolas de Paulo. Elas compreendem uma parte significativa do Novo Testamento e são cruciais para a fé cristã que ele defendeu em suas cartas. Paulo aborda uma ampla gama de temas, oferecendo orientação e instrução às comunidades cristãs que ele ajudou a estabelecer. Em cada lugar, ele plantava uma semente que florescia e fortalecia os fundamentos que havia ajudado a construir. Em primeiro lugar, as epístolas de Paulo enfatizam o papel da fé. Ele ensina que a salvação vem apenas pela fé em Jesus Cristo como único Salvador. Há apenas um caminho, uma passagem, e esse é Cristo, nosso Redentor e o instrumento para nossa reconciliação com Deus. Paulo aborda questões éticas e práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs que ele estabeleceu. Ele oferece orientações sobre como viver uma vida que honra a Deus e promove a unidade e o amor entre os crentes. Suas cartas aos Coríntios, por exemplo, lidam com questões como divisões na igreja e conselhos para superar os desafios mundanos. Outro tema central nas epístolas de Paulo é a importância da comunhão. Ele destaca a necessidade de os crentes apoiarem uns aos outros integralmente. Paulo frequentemente expressa sua gratidão pelas comunidades cristãs e encoraja os crentes a trabalharem juntos para espalhar o evangelho que ele ajudou a propagar. Suas cartas estão cheias de sabedoria prática para enfrentar os desafios da vida cristã, tanto na época em que foram escritas quanto nos dias atuais.
O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7. Essas palavras não são apenas teorias abstratas. Alguns desses documentos ainda existem fisicamente, preservados em sua forma original até os dias de hoje. Suas epístolas são pilares da fé cristã. Nesse trecho, Paulo descreve as características do amor cristão, destacando sua natureza profunda, humilde e altruísta. Ele começa afirmando que o amor é paciente, ressaltando a habilidade de suportar dificuldades e provações com calma e clareza profunda. Essa paciência é um presente para aqueles que realizam boas ações sem esperar nada em troca. Paulo continua sua descrição do amor, afirmando que ele não é invejoso, que não se deleita na infelicidade dos outros, não é orgulhoso ou egoísta. Ele não age de forma rude ou egoísta, não busca seus próprios interesses, mas se preocupa com os interesses dos outros. O amor não se ofende facilmente e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor suporta tudo, acredita em tudo, espera tudo, suporta tudo. Isso mostra que o amor é perseverante e inabalável. Não se assuste, então, se a vida o empurrar para direções opostas e você se encontrar sem saída. Apegue-se às palavras, fortaleça sua fé e saiba que até mesmo Paulo teve que se dedicar ao máximo e passou uma vida distante do que desejaria o nosso Senhor. Mas ao ser convidado, apenas questionou e, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Isso mostra que Paulo não compreendia claramente qual seria o próximo passo, e estava cego fisicamente e espiritualmente também. No entanto, ele sabia que teria o conforto e zelo de Cristo, e isso era o suficiente. Que o exemplo de Paulo edifique seu coração e fortaleça sua fé e sua família, para que, ao se desviar do caminho, você saiba que há misericórdia e um Pai amoroso que acredita em sua salvação. Que Deus continue abençoando a todos vocês até o próximo encontro. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.